estudante, tudo bem? Sou a professora Nayane Stoqueiro e nesta aula vamos mergulhar em uma jornada fascinante, explorando as trajetórias inspiradoras de um CEO que transformou visionárias ideias em empreendimentos de grande sucesso. Antes de aprofundarmos, você está familiarizado com o termo CEO? CEO é uma abreviação que em português significa diretor executivo. O CEO ocupa o cargo mais alto na hierarquia de uma empresa, desempenhando um papel fundamental na condução estratégica de uma organização. O CEO é responsável por orientar a empresa em direção aos seus objetivos, assegurando o bom funcionamento de todas as áreas e tomando decisões cruciais para o sucesso a longo prazo. Agora que você compreendeu o papel fundamental do CEO, prepare-se para mergulhar a fundo em um case de sucesso que mostra em sua narrativa os desafios superados e as conquistas marcantes. Vamos conhecer de perto esse protagonista do mundo empresarial e a cada relato esperamos que você encontre lições valiosas e motivação para a sua própria jornada. Vamos começar? Eu sou Vinícius Dias, sócio-diretor da empresa Auditec, uma empresa que desenvolve soluções para a área de educação. Estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha jornada empreendedora, que começou muito cedo. Eu ainda estava no 7º período do curso de Engenharia Mecânica, quando eu resolvi abrir meu próprio negócio. Comecei o curso pensando em trabalhar numa multinacional, mas durante a minha jornada dentro do curso eu tive contato com professores e empreendedores. Professores que me mostraram um outro caminho, o caminho do empreendedorismo. Esses professores coordenavam uma incubadora de empresas. E aí vem um ponto muito interessante. Eu acredito demais que o empreendedor ele pode ser moldado pelo ambiente. Então, comecei o curso pensando em trabalhar numa multinacional, mas ter contato com o empreendedorismo, contato com pessoas empreendedoras, me ajudaram a empreender, a ter meu próprio negócio. Então, eu gosto muito do conceito de mentoria, porque eu acho que as pessoas podem mostrar coisas que muitas vezes não estão visíveis para a gente. Eu acho que no Brasil, quando a gente fala de empresário, a gente tem uma visão muito pejorativa, mas a gente tem muito mais outros exemplos de empreendedores que têm sucesso e que fazem um trabalho belíssimo, um trabalho de economia social muito forte. Bom, comecei minha primeira empresa, era uma empresa ligada à área de saúde, de reabilitação de paraplégicos e tetraplégicos. Consegui levantar recursos através de um edital de subvenção econômica e comecei o meu primeiro passo como empresário. Empreendedor e empresário, a gente sabe que os conceitos são diferentes. Bom, essa empresa não deu certo, sou muito grato a ela, é uma empresa que eu aprendi demais, errei, acertei, tive N obstáculos, N desafios, mas me moldou como empreendedor. Essa empresa passou por uma série de momentos interessantes. A empresa pivotou, saiu da área de reabilitação de paraplégico e tetraplégico para a área de acessibilidade. Depois o mercado mostrou um novo ambiente, que foi o ambiente de cenografia, o ambiente de entretenimento. E a gente tinha desenvolvido um elevador para acessibilidade que começou a ser usado em palcos, em shows, para fazer efeitos cenográficos. Até que eu cheguei em um momento que eu percebi que aquilo não era o que eu queria para minha vida. Eu queria trabalhar com uma área que transformasse, de certa forma, a saúde tinha isso, mas eu queria trabalhar com uma área que transformasse vidas. E a área de entretenimento não estava me trazendo isso. Foi quando eu tive contato com o meu sócio, que trabalhava também na área de educação. Nesse momento eu já era professor e a gente começou a desenvolver bancadas didáticas que podem ser utilizadas nos cursos de engenharia. Bom, o projeto deu certo e isso foi o início aí da Auditec, com o meu sócio, depois comigo. Hoje a gente tem soluções para a área de laboratórios virtuais e a gente está muito feliz e a gente enxerga um propósito naquilo que a gente faz. Não foi fácil, a gente foi pivotando, eu fui pivotando meus negócios, mas hoje estou muito feliz com aquilo que eu faço. Bom, desafios na vida de empreendedor são diversos. Começa, acho que, com os recursos.
A primeira dica que eu dou é ficar sempre antenado com as oportunidades. A gente tem muitos editais de subvenção econômica, principalmente para ideias inovadoras, e sempre quando me perguntam qual o melhor momento para empreender, para mim, o momento foi ontem. Eu acho que a gente tem tantas oportunidades, principalmente essas ligadas à área de tecnologia, que a gente não precisa ter um nível de senioridade muito elevado. A gente precisa ter boas ideias, a gente precisa ter vontade, persistência, buscar ali recursos, e aí tem diversas formas disso acontecer, mas eu sempre acredito que o melhor momento de empreender foi ontem, porque geralmente empreender requer assumir riscos. E eu acho que quando a gente está jovem, a gente tem um nível de responsabilidade menor, não tem às vezes uma família para criar, para cuidar, então é mais fácil você assumir alguns riscos. Então eu gosto sempre de pensar no conceito de que empreender, o melhor momento já passou, então a gente tem que correr atrás. Bom, desafios, começa pelos recursos, como eu disse, mas tem uma série de outros desafios. Acho que a gente está num país onde empreender não é fácil, eu acho que tem melhorado bastante, eu gosto sempre de ter uma visão otimista das coisas, mas a gente sempre se depara com alguns problemas de burocracia, problemas relacionados ao mercado, e eu acho que o empreendedor ele tem que estar sempre antenado, tem que ser um profissional resolvedor de problemas. Então, o problema ele vai aparecer e você tem que ser persistente, você tem que estar sempre conectado com boas pessoas para que a gente consiga passar por todos os obstáculos da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de desafios, muitos são ligados ao próprio negócio, né? Então, são as nuances de cada negócio. Mas, de uma forma geral, todos esses desafios eu costumo olhar e tratá-los com persistência, com perseverança e buscar uma rede de conexões muito forte, um network muito forte que me ajude a passar por todos os problemas ligados ao meu negócio. Bom, criatividade para mim é uma das principais características de um comportamento empreendedor. Eu acho que ela diferencia uma empresa de sucesso, inovadora, de mais uma empresa. Eu acho que a criatividade tem que estar em todos os processos. Quando eu falo de criatividade, eu não estou falando de criatividade de criar um produto, mas criatividade em como mudar os processos internos de uma empresa, como criar um mercado, produtos que muitas vezes ainda não foram pensados. Então, para mim, criatividade talvez seja uma das principais características de um comportamento empreendedor. E no nosso negócio, a gente depende integralmente disso. A gente desenvolve soluções para a área de educação. E a gente tenta sempre pensar, a gente sempre pensa em estar na vanguarda do processo de inovação. A gente sempre cria produtos que o mercado às vezes nem espera. Então, criatividade e inovação precisa fazer parte da rotina da nossa empresa. E quando a gente fala em inovação, criar um processo de inovação contínua, uma gestão de inovação não é fácil. Aqui na empresa a gente criou uma política de gestão da inovação, onde os colaboradores são recompensados por trazer ideias e viabilizar coisas que às vezes a gente não pensou. E acho que isso tem que fazer parte da rotina de todos os colaboradores. Uma empresa criativa, inovadora, passa por pessoas criativas, pessoas inovadoras, porque as empresas são feitas de pessoas. E os processos precisam ser inovadores. Então isso reflete um pouco do que a gente faz. Eu acho que quando a gente criou o que a gente chama de laboratórios virtuais, a gente tinha uma indústria de equipamentos físicos, e quando a gente trouxe a ideia de laboratórios virtuais, muita gente criticou porque parecia que era algo que era oposto àquilo que a gente já fazia. E a gente sempre defendeu a ideia de que o aluno ele é um aluno digital e ele precisa ter contato com ferramentas digitais. Isso não substitui o que a gente fazia no físico, e era complementar. Então isso é um pequeno exemplo de uma disrupção completa num negócio que era estável e que mudou completamente o rumo da nossa empresa. Então criatividade e inovação ela precisa estar no cerne de qualquer negócio. E quando eu falo de qualquer negócio, é de uma pequena franquia a uma grande empresa.
Bom, o tema social e ambiental tem ganhado cada vez mais força, que é muito bom. Nossa empresa tem um propósito ligado à área de educação, um tema muito importante para a nossa sociedade. Isso nos motiva a trabalhar com muito zelo, com muito cuidado e com muita responsabilidade. Bom, a missão da nossa empresa é formar as pessoas de forma diferente para que façam a diferença. E isso a gente tenta levar em todos os nossos processos diários, que estão relacionados a aspectos de criatividade, de inovação. Bom, ligado à parte social, a gente tem uma escola para crianças carentes, crianças de 8 a 14 anos, para ensino de robótica e programação. O tema ambiental, a gente não tem uma rotina tão frequente, com atividades e ações tão delimitadas como a gente tem para o aspecto mais social, mas isso tem ganhado força, a gente tem discutido. Obviamente que a gente tem uma responsabilidade ambiental, mas a gente carece de ações mais específicas. E acho que esse movimento de ESG, ele é um movimento mundial muito importante e que as empresas precisam entender que elas têm um papel extremamente relevante na transformação da nossa sociedade, transformação para melhor. Então, a pessoa jurídica, ela precisa atuar sim, assim como as pessoas físicas. Então, esses temas estão muito fortes aqui no nosso negócio e, de certa forma, o propósito da educação nos ajuda a sempre pensar no social e no ambiental, nas nossas rotinas e nos nossos processos. Bom, essa pergunta relacionada à educação, ela molda a nossa empresa como um todo, a empresa que trabalha na área de educação. Eu acho a educação formal extremamente relevante. Hoje tem se discutido muito sobre microcredenciais, credenciais alternativas, e muitas pessoas enxergam isso como uma concorrência para o ensino formal. Eu creio que não, eu acho que são coisas que vão se unir para melhorar ainda mais a formação dos nossos estudantes. Então, na minha opinião, a educação formal ela é muito relevante, principalmente para trabalhar aspectos socioemocionais, o que a gente chama de soft skills, para moldar o ser humano, o estudante, para trazer uma bagagem forte de hard skills ligada a cada uma das áreas do conhecimento. Então, eu creio muito na educação formal para formar um empreendedor. Então, é muito legal ver as matrizes curriculares hoje em dia com temas relacionados ao empreendedorismo. E quando a gente fala de lifelong learning, aprendizado contínuo, eu sempre busco me atualizar, eu sempre fico antenado com aquilo que falta, aquilo que eu sinto que a minha empresa ainda precisa. Então a gente brinca aqui, a gente fala que a nossa empresa é como se fosse um trator. Ela vai passando, derrubando e depois a gente vai pavimentando. E o pavimentar depende de conhecimento. Então a gente busca sempre esses conhecimentos. E eu sempre busco ter pessoas na empresa que me completam do ponto de vista do conhecimento em si, da inteligência emocional, de aspectos do comportamento. Tá? Então a gente entende que a nossa empresa ela é muito horizontal, ou seja, as pessoas dentro do nosso organograma elas estão todas juntas ligadas ao propósito da empresa. Mas eu sempre estou antenado com a aprendizagem contínua, sempre busco ali fazer cursos livres, cursos de formação, mestrado agora. Então, eu acho que lifelong learning tem que estar na rotina de qualquer empreendedor, porque sempre a tecnologia muda, a sociedade muda e a gente tem que buscar estar sempre alinhados com aquilo, com o que o nosso negócio precisa ser para atender melhor a sociedade. Bom, conselho é sempre complexa essa pergunta, mas o conselho que eu dou, eu acho que buscar sempre aquilo que realmente te faça feliz, né? Então, como eu disse ali no início, eu comecei trabalhando numa área, fui empurrado para outra, essa outra área não me fazia feliz, resolvi pivotar. Então, correr risco calculado. Eu acho que planejar demais, às vezes, é demais. Então, a gente realmente precisa tirar do papel. Então, o conselho que eu dou é
tire do papel, vá para a prática, arrisque, tente, seja persistente e fique sempre antenado com as oportunidades que o mercado te mostra. Mudar faz parte do negócio, pivotar faz parte do negócio e você como empreendedor, como empreendedora, precisa sempre ter uma visão de futuro, tá? E trazer pessoas que te agreguem, pessoas que mostrem caminhos diferentes, que tragam conhecimentos diferentes. Então, estar rodeado de pessoas boas, pessoas com propósito ligado ao seu negócio e sempre buscar as melhores oportunidades. Bom, essa também é uma outra pergunta complexa. Eu não consigo listar 1, 2, 3 aprendizados durante a minha jornada. São muitos, mas eu gosto muito do conceito de mentoria. Eu acho que está ligado a pessoas que te agreguem como ser humano, como empreendedor, te faz crescer e, consequentemente, faz crescer o seu negócio. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, aprendi a não desistir, aprendi a buscar as melhores oportunidades, aprendi coisas técnicas. Então, o melhor aprendizado para mim foi ter contato com pessoas que realmente me agreguem como ser humano, me agreguem como empreendedor. Eu acho que é isso. Que história inspiradora, não é mesmo? Empreender é mais do que iniciar um negócio, é dar vida a sonhos, desbravar o desconhecido e moldar o seu próprio caminho. No coração de cada empreendedor há uma centelha de ousadia e uma faísca de criatividade. É a audácia de vislumbrar soluções onde outros só veem problemas e de criar oportunidades em meio às adversidades. Lembre-se, o caminho do empreendedorismo é pavimentado com desafios, mas cada obstáculo é uma chance de aprendizado e crescimento. Cada passo, por menor que seja, é uma conquista na trajetória para realizar os seus objetivos. Que cada descoberta inspire novos horizontes em sua jornada. Um caloroso abraço e até a próxima!